compartilhando, né, alguns pontos assim bem iluminados, né, digamos assim, que aconteceram durante a live, né, e o primeiro deles foi quando, né, Jesus colocou no coração da Aline de falar, né, sobre a forma como nós interpretamos muitas vezes aquilo que o trecho que é colocado ali, que nós fazemos assim uma interpretação muito baseada assim. Nós pegamos o que Jesus já trouxe, assim, de comparação do que ele já deu, né? Ele já trouxe elementos, assim, digamos assim, materiais, né? Para ilustrar aquilo que é o divino que ele está tentando, né? Nos fazer compreender. Só que algumas vezes nós pegamos o que já está transformado no divino, dos exemplos que Jesus já trouxe, e nós transformamos em coisas materiais, né, voltadas para o material e nós não demos atenção para o espiritual, para o divino, para a mensagem, para o ensinamento, para a luz que ele está trazendo ali naquele ensinamento. Então, né, foi dito lá na live que a gente acaba tendo uma interpretação matemática, né, humana, né, para porque a nossa inteligência ela é pequena e assim a gente acaba, né, querendo forçar, né, um entendimento, uma, uma profundidade que às vezes não é aquilo que é o que Jesus está querendo naquele momento e que muitas vezes é melhor a gente ficar assim no silêncio, né, como teve um dia essa semana passada, né, essa semana mesmo, né, que está terminando hoje. Eu Teve um trecho lá do volume 27 que eu achei muito difícil, uma parte lá para eu explicar. Então, eu só li, né? E continuei, não fiquei perturbada com aquilo, porque eu não tinha nem como eu inventar, né? Porque para mim estava sendo muito difícil compreender e falar com as minhas próprias palavras ou trazer algum exemplo. Então, eu deixei do jeito que estava. Teve trechos que eu consegui, né, no início, meditar, mas tem trechos dos volumes mais finais, né, que eu acho, assim, muito profundo demais. Para mim, ainda eu tenho, assim, uma certa dificuldade de me aprofundar mais, né, porque já são muito profundos, muito grandes. Então, esse trecho do volume 27 foi um deles. Então, é melhor a gente, né, silenciar, né, naquele momento e deixar, né, se vir os pensamentos, se vir alguma inspiração, alguma coisa, a gente fala, senão a gente apenas lê, que a gente não pode ficar fazendo força, né, fazendo esforço para poder tentar entender, né, com a nossa cabeça racional, né, com o nosso raciocínio lógico, porque é o Espírito Santo, né, que ele vai trazer a luz, né, que vai iluminar a nossa mente para a gente poder compreender, e ao compreender a gente vai poder falar com segurança, né, daquilo que a gente compreendeu. Então tudo tem que ser natural, né, não ficar com expectativa, né, de não fazer nenhum esforço, deixar tudo naturalmente acontecer para que, né, seja mesmo algo natural. E Jesus, né, quis nos puxar a orelha, né, desses três fatos que aconteceram, né, para que a gente fique mais em silêncio, mais atento à luz sobrenatural que Ele quer extrair de nós, né, para que a gente possa ter essa infusão espiritual e precisa de silêncio, né, silêncio da mente. A gente não pode ficar ali tentando colocar pensamentos nossos, né, a respeito daquilo. Então, foi falado porque é ele que quer trazer as luzes, né? É ele que quer falar sobre o trecho, que quer, né, iluminar,
aquilo que ele quer nos fazer compreender a respeito daquele assunto. E, e o esforço que a gente tem é de tentar colocar em palavras, né, o que a gente recebe, o que a gente leu e a gente quer interpretar e, e não tem interpretação, né? É uma compreensão do que ele está dizendo com a ajuda dele, né? Que ele vai iluminando e vai ajudando a entender, né? E vai iluminando um pouquinho, né? E para cada um, e aí cada um vai lá e coloca a sua partilha, e aí um vai iluminando o outro e vai formando, né, uma só compreensão, né, a respeito daquele assunto, do tema do dia, por exemplo. E uma coisa que já foi falado anteriormente, e ontem foi falado novamente na live, ontem não, quinta-feira, é que quando alguém coloca uma luz ali, e a gente muitas vezes tem esse pensamento, né, de que se a pessoa, era aquilo mesmo que eu tinha entendido, então não vou falar nada, porque tudo bem, eu entendi e pronto, né, mas se você pegar e falar o que você entendeu também, além de, você vai usar outras palavras que talvez seja mais fácil para uma outra pessoa entender do que aquela que ela já tinha ouvido anteriormente daquela outra pessoa, né? Porque cada um tem uma forma de expressar e às vezes uma pessoa fala de uma forma assim mais difícil, né? O mesmo assunto, mais elaborada, mais profunda, e a outra fala de uma forma mais simples, a mesma coisa. E aí alguém vai entender melhor aquela que falou de uma forma mais simples, por exemplo, né? Só um exemplo. Ou então, por exemplo, alguém fala sobre comenta aquela luz de manhã e à tarde a pessoa, outra comenta a mesma coisa. Então, aquele que vai ouvir à tarde, né, vai ouvir a luz, mas não vai ouvir o que foi falado de manhã, né? Porque ela não tem como ouvir tudo. Então, né, a gente é muito importante estar sempre comentando sobre a luz daquele dia, né, para que as pessoas possam ir acompanhando, sem ter que ficar ouvindo todas as mensagens do dia, para quem não tem tempo de ouvir, né, é uma coisa também que já tinha sido falado e é muito importante, né, e a gente sabe também que essas chamadas de atenção, né, não são para paralisar, né, para nós agora pensarmos que não devemos falar mais nada, porque a gente pode cometer algum erro e ser chamado a atenção. Não, é só para a gente ficar mais aberto ao infuso, né? A, a esse, ao divino, né? E dar atenção mais a isso, e não ao material, ao lógico, ao racional. E foi falado também, né, que nós todos, né, que estamos no grupo, né, nós temos já esse infuso, né? E Jesus mostra, né, para a Aline que nós temos, mas ele é silencioso. Nós não, eu falo por mim, né? Não consigo dar vida a ele, né? Ele é, a gente fica contemplando o silencioso, mas nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios desse infuso, dessa luz espiritual, né? Porque por causa do entendimento, né? Do contemplativo, quando ela diz que quando ela fala alguma coisa, que são colocadas luzes lá, aí nós falamos Fiat, né? Nós concordamos, nós estamos compreendendo, né? Porque para compreender tem que reconhecer. E se a gente reconhece que tudo ali é verdade, que está sendo dita, a gente, né, concorda e fala Fiat. O que nós precisamos fazer dar voz, né? Voz a esse infuso, a esse entendimento, né, que nós obtemos por causa do Espírito Santo que age na nossa inteligência, na nossa memória, na nossa vontade. E esse medo e essa insegurança, né, que essa falta de coragem de trazer essa percepção que a gente já tem, né, porque eu digo por mim, né, eu não fico muito atenta, 100% atenta como deveria, né, prestando atenção para explicar,
né? Porque ela falou da Michelle, né? A Michelle já acostumou a prestar atenção, né? Então, ela consegue explicar. E ela fala naturalmente, né? Ela não tem medo, ela vai abrindo o coração dela e falando as coisas. E aí, quando acontece de, né, dela ter que ser corrigida, ela também ela não se importa. Ela acha bom isso, né? E demorou, custou um pouco para eu ir compreender isso, mas agora, né, eu não tenho essa preocupação com ser corrigida, ser chamada atenção, porque eu sei que isso é um amor muito grande, né, de Deus por nós, porque isso faz parte, né, da purificação, faz parte né, do nosso purgatório aqui na Terra, porque o que é o purgatório, a não ser corrigir, né, na alma da criatura, né, principalmente o amor que ela deveria ter dado a Deus aqui na Terra, ela não deu e agora ela precisa lá no purgatório, né, passar por um período para poder compreender isso. Então, né, nós estamos compreendendo já aqui, né, quando Jesus ele nos chama atenção, né, para nos corrigir, porque ele está moldando a nossa alma, né, ele está transformando ela na habitação dele, né, ele está colocando a ordem como ele colocou lá nas coisas, né, quando ele falou Fiat e tudo se ordenou ali, tudo correu para ficar no lugar certo, né, e formar, né, tudo que nós contemplamos hoje da criação, que está toda ordenada, porque foi o Fiat né, que ordenou tudo, e nós não dissemos o nosso Fiat, o nosso sim, de dar a nossa vontade, né, para para viver a vontade dele. E assim ele está, então, ordenando as coisas, né, dentro da nossa alma, desse vazio da nossa alma que é imenso, né, onde ele cabe dentro. Então, o que, né, concluindo o que está faltando, né, é, é se exercitar em confiar, né, se exercitar em se abandonar para poder é, o Espírito Santo poder agir, porque se a gente se cala, né, o Espírito Santo ele é movimento, né? O Espírito Santo ele não é parado. Então é preciso movimentar, né, como no próprio trecho da live está falando, né, o agitar do do Fiat, né, o agitar, ele falou o Fiat e tudo foi se agitando e se colocando em ordem. Então, quando a gente fala, né, então foi preciso que Deus falasse, pronunciasse a palavra Fiat. Se ele não falasse, se ficasse só no pensamento dele, né? A gente pode dizer desse jeito, dessa forma, nada aconteceria. A ordem não se estabeleceria nem na criação do universo e da Terra e nem dentro da criatura, né? Hoje, agora, né? Trazendo o dom da divina vontade, quando nós falamos o nosso sim, sim, eu quero dar a minha vontade humana para viver da vontade divina, quando nós dizemos esse sim, é aí então as coisas começam a se ordenar em nós, né? E é preciso essa confiança no falar, né? Para o Espírito Santo poder vir e agir, né? Quando ele perceber que a gente está confiante, que a gente está seguro, aí ele vai dar mais, né? Vai sempre dar mais. E a gente vai receber mais, né? Mais luz na nossa inteligência, na nossa memória, para poder se lembrar de trechos, para poder, né, se lembrar de exemplos, de situações. A gente vai, né, ficar mais atenta, mais perceptível às coisas, porque tudo é o Espírito Santo que realiza em nós, né? É Deus, né, que age em nós, apenas dizemos sim, faça-se. Depois, né, meditando o trecho, né, de ontem, né, o trecho da live, a luz, né,
que eu compreendi assim da criação, né, é que havia um grande vazio escuro. E aí Deus, ele foi criando, criando, criando. Então, quando eu estava ouvindo a Aline falando isso, na minha mente estava os dias, né? Levou 6 dias para criar tudo. Então, ele foi só criando, né? Cada dia ele criava alguma coisa, né? Acrescentava algo a mais na criação. E depois só que ele ordenou tudo quando ele, né, terminou a obra, né? E depois ele descansou, né? Diz lá em Gênesis. Então ele criou tudo do do nada, do zero, né? E aí até depois a luz, né? Ele criou, porque era escuridão. Então da mesma forma ele criou o homem, né? Ele criou o homem vazio, né? E na escuridão, havia uma escuridão dentro do homem, posso dizer assim, né? Porque ainda não tinha soprado nele o sopro da vida divina, né? A divina vontade. E aí, quando ele soprou, né? Ele iluminou tudo dentro do homem, tudo se ordenou ali, né? E ele passou a ter, né? Conhecimento de todas as coisas pela inteligência, memória e vontade que foi dada ao homem, né? Então, o homem também foi criado da mesma forma, assim, digamos assim, que foram criadas todas as coisas, né? Do nada, ele criou o homem vazio e iluminou também, assim como ele iluminou com o sol, né? A terra. E aí, quando o homem ele se separou da vontade divina, então voltou ao que era antes, como, né? Antes, podemos comparar assim, antes da criação de todas as coisas, né? Era um vazio, uma escuridão, ou então uma escuridão desordenada, né? Já não era mais um vazio, né? Porque o homem ele já estava formado, né? Não era mais ele tinha vontade divina ali dentro, não era mais um vazio. O que aconteceu foi a desordem, né? Desordenou tudo, tudo saiu do lugar, né? E por ele ter o conhecimento do mal também, né? Porque antes ele só tinha o conhecimento do bem. E aí a desordem é o conhecimento do mal, que foi infundido na alma dele no momento em que ele saiu da vontade divina, que era só o conhecimento do bem. Continuando o trecho da live, né, na parte em que Jesus pergunta, né, quem que foi a causa de tanto bem foi o Fiat onipotente. Mas este Fiat fiz no vazio para criar esta máquina do universo. Agora, minha filha, vês este grande vazio no qual muitas coisas eu criei? Pois o vazio da alma é muito maior. Então, agora, Jesus vai nos falar sobre o vazio da alma. E para conhecer, né, o que é a dimensão do vazio da alma, né, a Aline nos trouxe o exemplo, né, de olhar para o vazio da minha alma e refletir, né, o que que eu gostaria de fazer eternamente no céu, por exemplo, né? Quanta coisa, né, que cabe na minha cabeça, né, do que eu gostaria, né, se eu fosse numerar, né, seriam infinitas coisas. O que eu gostaria que Deus fizesse na Terra, por exemplo, para cada pessoa. E eu começaria, né, a fazer já com as pessoas que estão mais próximas de mim, da minha família, né, e depois com os parentes mais distantes, depois com os vizinhos, com os amigos, né, para cada pessoa.
Se eu pudesse, tivesse esse, né, poder de transformar, voltar no passado e mudar a vida de cada pessoa, né, quanta coisa caberia na minha mente, na minha capacidade de, né, de pensar, né, no que fazer para cada pessoa que a gente conhece, principalmente, né, aquelas pessoas que a gente vê que estão, né, no pecado, que estão distantes de Deus, o que que a gente, né, faria para trazer essa pessoa de volta para Deus, né? Cabe o infinito, né, na minha vontade de fazer. Então, esse é o tamanho do vazio da nossa alma. E a gente precisa ter boa vontade, disposição, interesse, né, para ter Deus na mão, né? Modo de dizer, como diz a Aline, né? Mas foi nos dado o conhecimento para entrar nessa esfera. E aí então ele pode entrar e com o poder dele ele pode fazer isso. Ele pode. Eu não posso. Mas unindo a minha vontade com a dele, né? E na vontade dele, ele pode realizar. Então, o que que Deus, né, é capaz de realizar na alma, né, de quem vive na divina vontade? Em cada alma ele vai realizar coisas únicas, porque nós não somos iguais, né? Nem se nós tivéssemos irmão gêmeo, né? A minha experiência, né, o que é única, né, na minha personalidade, e ele vai ter a personalidade dele, as experiências dele. Então, é único o que Deus realiza em cada alma de cada criatura. Está sendo falado também, né, desse conhecimento que a alma recebe, né, mas não só aqui na Terra, mas que o conhecimento que vai receber também no céu, né, e partilhar com outras pessoas. Então a gente tem uma infinidade de coisas, né, de que a gente já está recebendo de conhecimento e cada um está recebendo também, né, um conhecimento, e quando chegar no céu vai partilhar com cada pessoa lá. Então, né, é muito grande, né, essa riqueza de conhecimento, essa amplitude de experiências, né, e de tantas coisas que a gente imagina, né, que é esse vazio que Deus fala, né, que Ele, né, criou na alma para ser preenchido com Ele. E isso, né, fez, né, com que a Aline se lembrasse do restringir de Deus, né, do quanto Ele demonstra, né, o quanto Ele nos ama nesse restringir-se. E Ele também quer de nós, né, que nós nos restringemos em aceitar, né, em aceitar que um pequeno ato nosso de escovar os dentes, né, a gente está fazendo aquilo ali por amor a Ele. Que tudo que a gente, se a gente acorda de manhã e levanta, né, para trabalhar, para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer, é por amor a Ele, porque se dependêssemos de nós que já recebemos todo esse conhecimento de Deus, do céu, né, nós ficaríamos como a Luísa, né, pedindo sempre para Ele nos levar, né, da terra, porque não existe, né, lugar melhor do que o céu. É lá que a gente queria estar, mas a gente se restringe a ficar aqui para a glória dele, né? Para ele poder se utilizar de nós, da nossa humanidade, para poder realizar esses atos, para ele poder, né, continuar dando continuidade, né, na obra dele, da, da santificação. E apesar, né, desse peso, né, de continuarmos vivendo aqui na Terra, né, nós vivemos uma paz enorme, porque nós nos desligamos do humano e ficamos no divino, porque senão a gente não aguenta, né, ver como a humanidade está caminhando, né, é, quão a vontade humana é rebelde, e ela é mesmo a chave do inferno, como a gente tem visto, né, principalmente naqueles vídeos do P. Diddy, né, quanto horror que a gente vê ali, que tem dentro da criatura, que ela está colocando tudo para fora agora em todos aqueles vídeos. E
E a gente vê que quem está sofrendo muito mais que é o Jesus que está sofrendo, né? De ver os filhos que ele criou para ser uma habitação dele, né? Está sendo a habitação do inimigo dele. Então, é assim, né? Que a gente só consegue ainda ter felicidade neste mundo aqui, porque a gente sabe, né? Que ele está no controle de todas as coisas e que o reino dele vai acontecer, né? E isso é uma certeza, uma segurança que é a esperança que nós temos, né? E pela fé nós acreditamos e esperamos esse dia chegar, né? E essas almas, né, que vão vir na divina vontade possam formar esse reino para essa paz ser uma paz verdadeira, uma paz constante, uma paz, né, que vai ser para todos, né? Todos vão viver da mesma forma, da mesma harmonia, da mesma união, intimidade com Deus. Na partilha da Michele, ela estava falando a respeito da, de Deus pronunciar o Fiat. Quando ele pronunciou o Fiat da criação, ele falou um Fiat, tudo foi criado e ele não precisa mais falar o Fiat dele todos os dias, porque cada um já está no seu posto, né, na ordem, então ela está, né, constantemente vivendo na divina vontade. Mas na criatura ele precisa dizer um fiat, né, para ir formando na criatura os novos sóis, os novos céus, os novos mares, né, e formando um outro mundo, né, dentro da criatura onde ele vai habitar. E aí a Aline veio, né, com a luz, né, explicando que isso não é só para esse fiat, né, que ele pronuncia todos os dias, não é só para quem vive na divina vontade, porque as pessoas, todos os seres humanos, né, eles também são movidos para fazer o bem, né? E quando eles fazem o bem, é Deus que faz o bem através deles, só que eles não estão, por não estarem vivendo na divina vontade, ora eles fazem o bem, ora eles fazem o mal. Por quê? Porque todos os seres humanos são vazios, né? E todos eles são dirigidos, né? Tem um regime de conservação da vida deles, né? Que é o cerco, né, de Deus, que ele fica cercando a criatura para ela, né, uma hora ou outra ela vai, né, receber uma graça de uma conversão, vai perceber o que que Deus está fazendo na vida dela, né, nesse cerco, nessa conservação da vida dela, né, então, qualquer respiração da criatura quer dizer que ele está reinando poderosamente na criatura, né, porque ele está mantendo a vida dela. Quando ele consegue fazer o bem é porque a criatura dá liberdade para ele trabalhar, mas tem criaturas que não dão liberdade nenhuma para ele trabalhar, né? São as pessoas que eu entendo hoje em dia que estão no pecado mortal obstinado. Elas não dão nenhuma liberdade para ele agir na vida delas, elas ficam totalmente, né, fechadas para o agir de Deus na vida delas, para o próprio Deus, né, governar a vida delas, né, e mesmo até ficar cercando ela, né, só mantém ela viva. Um exemplo que uma pessoa má, né, ela pode ser má com muitas pessoas, mas com a mãe dela, ela não é má, porque ela recebeu o amor da mãe e ela entendeu, né, esse amor que foi Deus, né, que ele entende que tudo originou da mãe amorosa dele, né, tudo que ele recebeu de Deus através da mãe dele, né, foi o amor de Deus por ele. Então, tudo que acontece de bom na alma é Deus, né, é o germe divino que está ali, é o fiat que está sendo pronunciado numa pessoa. Pode ser ela quem for, pode ser a maior pecadora do mundo, mas em algum momento tem um amor ali dentro, né? E ela se move por esse amor para fazer um bem, né, para alguém. Então, tudo o que tem de bom na Terra, né, na meditação da Michelle, ela disse, foi ele que fez através das criaturas que deram
liberdade para ele fazer em alguns momentos. Ela deu liberdade para ele fazer o bem quando ela se lembrou de alguma situação da vida dela, quando ela se deu, né, se foi colocada numa situação em que ela precisava, né, fazer alguma coisa e ela fez o bem. Então a gente está sempre cercado, né? E a diferença de quem vive na divina vontade é porque não é só um ato ou outro que a pessoa corresponde. Quem vive na divina vontade, né? Os meus fiat são repetidamente ditos, não é de vez em quando, porque a pessoa continuamente está vivendo na divina vontade. Tudo que a pessoa faz, cada respiração, cada respiração é um fiat de Deus, porque ela é uma alma que deu a vida, deu a sua vontade para Deus habitar 100%, né? E fazendo os atos contínuos, incompletos e permanentes, né? Que Deus ele vai, né? Gerando essa vida, né? Nessa vida na criatura, essas vidas, né? Esses sóis, esses céus, vai formando. Aí Jesus mostrou para ali, né? Que a diferença, né? Entre quem vive na divina vontade e a outra pessoa é que a pessoa que não vive na divina vontade, ela está ocupada com a vontade humana dela. Então, ela está em movimento com a vontade humana, né? Ela está na desordem, na bagunça dela, né? E no meio dessa bagunça dela, de vez em quando, né, Jesus consegue, né, pronunciar um fiat, sai alguma coisa, né? Sai algum bem dali, porque é ele mesmo que faz. E o filho da divina vontade, ele fica quieto no seu posto, né? Como se fosse um soldadinho do exército, né? Pronto para dizer, né? Eis-me aqui, né? Estou pronto. Qual é a sua vontade? Está sempre à disposição. Então, quem vive na divina vontade não é aquela pessoa que está na bagunça, na desordem, fazendo um monte de coisa da sua cabeça, né? Tudo que está na cabeça vai e faz, vai correr atrás dos objetivos, né? E fala assim, ah, fui eu que fiz, eu quero estudar, eu que vou, né? Eu vou trabalhar naquele emprego porque aquele emprego é melhor para mim, eu tenho certeza disso, né? Então a pessoa vai vivendo dessa forma assim, né? Sempre pensando em si próprio, né? Só no que é bem para ela, né? Só quer se dar bem, né? Enquanto que quem vive na divina vontade, tudo que faz é para manter a sua vida na Terra e também para que sejam produzidos frutos, né, de orvalho benéfico, assim, para universalmente, né, para todos, para todas as almas. Então, né, a criatura, ela vai se movimentando pela direção de Deus, né, aquele que vive na divina vontade, né, e dá liberdade para Jesus fazer o que ele quiser, né, e é uma coisa assim que vai se tornando cada vez mais natural, porque a gente não fica perguntando o tempo todo, né? Todo passo que a gente vai dar, a gente fica perguntando se é a vontade de Deus. Não, né? Vai ser só em alguns momentos assim que a gente vai parar e pensar, né? Será que isso é a vontade de Deus? Alguma coisa assim diferente da rotina diária, né? Uma coisa nova que se apresenta diante de nós, assim, uma decisão, né? Alguma coisa que alguém fala assim que a gente tem que dar uma resposta. E aí a gente vai imediatamente assim pensar, né? O que é a vontade de Deus que eu faça, né? O que é que Ele está querendo com essa situação que está sendo apresentada, né? Quando a gente tem tempo para pensar, muitas vezes a gente vai no automático mesmo, né? Fala, confia que é Jesus que está falando, e aí depois a gente reflete, se tiver alguma coisa para ser corrigida, a gente corrige, se tiver que pedir perdão, a gente pede perdão, né? E aí a gente vai, né, sendo iluminado depois, né? Às vezes ele mostra, né, o para quê que aconteceu determinada situação e a gente vai refletindo e vai, né, sempre com pensamento nele, no que ele quer, né, no que ele gosta, no que ele quer fazer,
né, é muito diferente, né, da vida sem a divina vontade, não tem nem comparação. Então, depois do que a Michelle falou, né, a Aline disse que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vivendo a divina vontade não tem um roteiro, né, não tem só sempre a mesma coisa, né. Com Deus não tem isso, é muito dinâmico, né. Tem hora que vai ser uma coisa, tem hora que vai ser outra coisa, né, tem hora que vai ser silêncio, né? E, e aí agora há pouco aconteceu uma situação, né? Que eu estava aqui meditando, né? Esse trecho da live. E aí a minha amiga aqui, minha vizinha, mandou uma mensagem, né? Falando se eu poderia. Então ela mandou uma mensagem perguntando se a gente podia conversar, se eu estava ocupada, né? Aí eu parei e pensei, né? O que é a vontade de Deus? Que eu vá conversar com ela, né? Porque de vez em quando ela tá angustiada, assim, ela quer conversar, né? E aí ela se acalma e eu falo de Deus para ela, né? Principalmente quando ela briga com o marido, quando tá com algum problema com o filho, aí eu, fiquei pensando e aí eu escrevi. Ela perguntou assim, o que que você tá fazendo? Eu falei, eu tô estudando, né? Tem uns vídeos aqui que eu quero partilhar, né? Que eu preciso, né? Fazer esse meu estudo, né? Mas se você não for demorar muito, a gente pode conversar um pouco. Aí ela disse, não tem problema não, pode deixar, porque eu conversar à toa mesmo, tava querendo conversar, pode deixar para amanhã então. Se você estiver bem, se você não estiver ocupada, a gente conversa amanhã. Aí eu falei, desculpa, mas então a gente deixa para amanhã, porque eu passei mal hoje, quase que a tarde, de manhã até a tarde, né? Não tava me sentindo bem, tava com muita dor. Expliquei para ela, né? Falei, agora que eu parei aqui para fazer esse estudo, né? Que agora eu tô melhor, graças a Deus, então, né? Senão eu vou ficar atrasada, né? Com o estudo. E aí ela falou, não, tudo bem, pode deixar para amanhã, né? Aí, então, eu fiquei em paz, porque antes de responder sim ou não, porque às vezes a gente, né? Pode ser uma situação assim que Jesus queira que quisesse que eu falasse com ela, que, né, que ele queria falar alguma coisa para ela através de mim, me usar, né? E aí eu ia dizer não sem refletir, né? Porque eu podia fazer o vídeo mais tarde, podia conversar um pouco com ela, se fosse o caso, mas como não era, e ela entendeu e não ficou chateada, né? Eu, eu peguei e fiquei em paz e continuei a minha meditação. Então é uma situação inusitada, né? Porque não foi, não era esperado. E aí, mas o que é do dia a dia, né? O que a gente já está habituado a fazer, né? A gente sabe que é a vontade de Deus, que é a ordem, né? Que é aquilo que faz parte da, do dia a dia. A gente não precisa ficar perguntando, Jesus, o senhor quer que eu vá, né, fazer comida agora? Jesus, é da tua vontade que eu vá lavar a louça agora? Né? Não tem necessidade. Mas quando surge algo novo, assim, inesperado, a gente já logo tem um pensamento automático, né? Tem que ter, né? Nem sempre eu tenho, mas tem que ter esse pensamento automático de perguntar para ele. Porque aí ele vai iluminar e vai mostrar, né, o que a gente tem que falar para a pessoa, o que a gente tem que. Qual é a resposta que ele quer dar para a pessoa, né? Porque pode ser um teste também, né? Se você não refletir, não conversar com ele. Aí, de repente, eu largava o estudo aqui, ia conversar com a minha vizinha e ela não para de falar, ela fala demais. Aí, quando ela fosse embora, ia ficar tarde para eu meditar, eu ia deixar de fazer a meditação e não ia fazer a vontade de Deus, né? Ia ficar perdendo meu tempo, né? Não ia estar ajudando ela e também não estaria, né, aprendendo mais, né, no conhecimento né, do que Jesus está trazendo aqui, né, esse vídeo, né, desse trecho tão maravilhoso que a gente meditou na live. E aí foi falado também na live, né, que nós temos muitos interesses na hora em que nós estamos estudando,
né? E a gente tem que ter interesse divino, né? E como que é esse interesse divino? É saber o que interessa para Deus, só prestar atenção no que é importante para Deus, como Ele gosta das coisas, o que Ele está falando para mim, né? Que eu tenho que prestar atenção, o que que Ele está tentando trazer de luz naquele trecho, né? Que Jesus mostrou. Aí a Aline diz que a maioria lê o livro do céu pensando em si mesmo, focado na sua própria percepção de como conseguir entender, como conseguir dar a vontade humana e fazer a divina, como conseguir fazer isso. E não é isso, né, que ele quer, né? Isso não é focar no interesse de Deus. O que ele quer saber é que se eu estou prestando atenção e a gente não presta atenção, né, se é aquilo que Jesus quer, aquilo que ele gosta, né, no que ele está pensando, no que ele faz, e a gente fica focado em outra coisa. Se a gente ficar pensando, será que eu consegui entregar minha vontade humana? Então, a gente nunca deve se ver, né? A gente só deve querer saber o que Jesus quer e ficar focado nele. Então, é isso que ele está nos chamando a atenção hoje, né? Para não olharmos para nós, né? Que nós temos que passar a observar isso no momento que nós estamos meditando. Então, como aquela falou, acaba que a gente vai ter um interesse próprio aí na nossa evolução, no nosso crescimento, quando a gente fica pensando, né? Será que eu consegui me aprofundar, né, nesse trecho? Será que as pessoas vão conseguir entender o que a luz que eu também entendi? Isso é pensar em si mesmo. E a Aline falou que ela não fica com expectativas, né? Ela não fica pensando, será que eu estou agradando a Deus? Que grau será que eu tô, né? Será que eu alcancei, né? O que que eu fiz até hoje, né? Ela não pergunta nada para Jesus, né? Ela fica totalmente vazia disso, né? Não tem essa preocupação, porque ela diz que na cabeça dela, ele quis naquele momento, né? Falar aquelas coisas, então ela não fica pensando se foi ela que falou, se foi Jesus que falou, né, se ela estava enganada, né, se era o anjo da guarda que estava falando, né, nos primeiros vídeos, nos vídeos anteriores, né, de 2 anos atrás, mas agora é Jesus que está falando, né, então ela não fica com nenhum tipo de julgamento, né, e é isso que ela, né, que Jesus está querendo fazer com nós também entendamos isso, né, de não ficar, né, com o pensamento em si, pensando se está agradando, se está agradando, se está tendo algum crescimento, se não está, né? Só deixa livre, né? Totalmente livre para dar liberdade para ele agir, né? Da forma que ele quiser, para falar a hora que ele quiser, na hora que ele quiser. Se não tiver também nada para falar, silencia. Se não compreender também, não ficar criando coisas, forçando o entendimento, né? Porque aí pode acabar, como foi falado no começo, levando para o lado, né, mais da matéria do que do espiritual, né? Aí vai dar ruim, né? E se a gente fica com esses pensamentos, né, de ficar se avaliando, a gente vai atrapalhar o crescimento, ao invés de crescer, né? Vai acabar atrapalhando também dele descansar em nós, né? O desenvolvimento dele na nossa alma, e a gente fica atrapalhando porque a gente fica colocando obstáculos. E aí ele vem falar, né, que para nos tranquilizar, assim, digamos, né, que Jesus falou para ela, né, que é no tempo dele, né, que é no tempo que ele quer, no tempo que ele trabalha, né, no fiat dele, né, que a pessoa que tem dificuldade, né, ele respeita as dificuldades. E se ela não ficar triste, se ela não pensar em si mesma, e ela só seguir em frente, apesar disso, né, dessa dificuldade, ela vai crescer na plenitude da satisfação de Deus por ela não desistir. Ele só não quer que nós desistamos, porque ninguém é igual ao outro, né? Cada pessoa é única. E a justiça de Deus respeita do jeito que cada um é,
né, do jeito que a pessoa vem no ventre da sua mãe, né, a árvore genealógica, respeita, né, tudo que a pessoa viveu, né, até chegar aqui, né, ela tem uma bagagem já que muitas coisas ali que tem que ser jogadas fora, né, que não servem para a vontade divina, né, ele vai fazendo com que a pessoa vai se desapegando aos poucos e ela vai se libertando de tudo aquilo. Outra coisa importante, né, que nós vamos nos encher dos fiat divinos contínuos de acordo com a nossa disposição, né, que é igual aos sacramentos, de acordo com a disposição da pessoa, do grau que ela alcança, do quanto ela consegue se esvaziar, né, é que ele vai conseguir realizar nela, né, aquilo que ele quer, né? Os fiates vão ser aqueles que vão gerar, né, tudo nessa alma. E o segredo para se conseguir, né, esse fiat, né, constante na alma é se dedicando mais, se esforçando mais, amando mais, é se esforçando não humanamente, né, mas espiritualmente, com a disposição mais em direção a Deus. É pela fé, porque a Aline falou, tem muitas pessoas que vão ver aqueles vídeos lá das almas do purgatório e elas não vão acreditar, né? E hoje, por exemplo, falando agora, né, de nós que acreditamos que temos fé, nós vimos aquele último vídeo que ela colocou das almas do purgatório, que tudo que aquelas almas estão falando ali é o que Jesus revela no livro do céu. Então é confirmação, né? Então nos faz acreditar mais ainda, né? Confirma e aumenta a nossa fé. E assim como a Aline diz, né? Que é um milagre que aconteceu com ela de acreditar, né, no livro do céu da Valtorta, da Maria Cecília Bage, todas aquelas místicas religiosas que nós estudamos e a gente acredita que tudo aquilo é verdade, que foi mesmo inspirado por Deus, né? Eu também acredito, né? E também esse milagre acontece comigo também, porque não é de agora, né? Eu já lia, né? Não muitos, mas li alguns livros de místicas, né? Livro de Santa Teresinha, né? Li um pouco da Santa Faustina, e agora não me lembro de Nossa Senhora, Revelações de Nossa Senhora, eu li, né, algumas coisas na internet, então tudo que eu lia, eu acreditava, né? Acreditava fielmente que tudo é verdade. Nunca tive dúvida, mas tem muita gente que duvida, né? Como pode a pessoa que está dentro da Igreja Católica duvidar dos santos, né? São os santos esses que escreveram, que foi para eles é, muito difícil, foi por obediência só que eles fizeram isso, não foi porque eles quiseram, né, por mérito próprio, escrever e ser reconhecidos, não, foi muito sacrifício para eles fazer isso, né? Então, se a pessoa, só de pensar nisso, ela já vai ver que se dependesse daquela pessoa que escreveu, ela não escreveria. Ela não, nunca escreveria, né? A própria Luísa Picarreta, quantas vezes, quanto sofrimento foi para ela quando ela soube que os livros iam, né, ser lidos, né, e para serem publicados, né, precisavam ser lidos para dar, né, o, a, a, a liberação lá para, né, para poder publicar, né, o sofrimento dela, ela parecia que ia morrer. Então, só por isso a gente já percebe que é de Deus mesmo, né? É Ele que escolhe uma alma e aí ele realiza, né, para mais conhecimento nosso, para maior crescimento do nosso conhecimento do que ele pode realizar numa alma que dá liberdade para ele, né, agir, né? Porque traz muito ensinamento sobre ele ali, né? Muito conhecimento dele, do agir dele e, e a pessoa, se não é de outra religião, não acreditar, a gente até entende, mas pessoas da Igreja Católica, né, duvidarem,
né, como o padre, né, que tinha aqui na minha igreja, que esse ano ele pediu licença para poder estudar. Ele, uma vez eu fui me confessar fui me confessar e falei para ele, né, que dos livros que eu estava lendo, dos vídeos que eu estava ouvindo lá da Marjorie Dawe, que que estava tendo um certo, assim, uma confusão, assim, na minha casa, porque eu ficava falando e ficava perturbando as pessoas, né, falando das coisas que ela dizia ali, né, de final de tempo e tudo mais, e o padre falou para mim que ele também ouvia muito e que ele parou de ouvir, que ele não, agora ele fica só com os ensinamentos, assim, quando fica com a leitura, né, das orações, da palavra de Deus, que ele não dá mais, assim, tanta importância, tanta atenção, isso que eu entendi, né, para esses, para as místicas, né, e na época aquilo para mim, né, serviu, né, foi Deus, né, que fez com que eu parasse, né, e aí quando eu já estava parando, né, já estava buscando não ficar muito obcecada naquilo, foi que quando a Marjorie falou da Luísa Picarreta. E aí, naquele momento, daquele dia que eu ouvi a palavra Luísa Picarreta, eu fui pro canal, acabei achando o canal e nunca mais, né, ouvi a Marjorie. Então, é, foi mesmo um mover de Deus, né? Foi através de um vídeo que o que o próprio padre falou para mim, né, que não era bom eu ouvir, que acabei, né, não ouvindo mais mesmo, né, não, nunca mais ouvi. Então, a gente acredita, né, e agradece a Deus, né, e dá valor, né, para tudo isso, por estar entendendo, né, por ele fazer, né, a gente amar e ter interesse para essas coisas de Deus, de não duvidar de Deus, não ter medo, né? Como muitas pessoas têm medo de saber, né? De revelações do final dos tempos, né? Tem pessoas que têm medo de ouvir falar sobre o purgatório, né? Ou não acredita mesmo no purgatório, mas a gente, graças a Deus, a gente acredita em tudo isso, a gente, né? E coloca a nossa esperança, né? No que a gente está aprendendo, né? Está recebendo de luz do livro do céu. E olha que ensinamento, né? Interessante que a alma, que uma alma do purgatório trouxe, né? Dizendo que tem um lugar no céu não, no purgatório que ninguém escapa, né? Que esse lugar todo mundo tem que passar, né? Que é o lugar de experimentar Deus, porque a maioria das pessoas na Terra não experimentaram Deus, não conviveram com Deus. São pouquíssimas as pessoas que se interessam por Deus e nesses tempos atuais, né? São poucas mesmo. Que querem ouvir a Deus, que pensam, né, como, como Deus pensa, né? São pouquíssimas pessoas, né? E, e a gente é totalmente diferente, né? A gente ama Deus, a gente quer conviver com Deus, a gente quer ter intimidade com Ele, a gente quer saber o que Ele pensa, né? E a gente fica tão assim envolvido nisso que a gente pensa que todo mundo é assim, né? Que todo mundo pensa como nós pensamos. E aí que a gente começa a ver esses vídeos, né, no YouTube, que a gente vê que ninguém vive assim, né? Vive exatamente ao contrário. E até a Rosane, né, deu o exemplo lá, né, de que as pessoas falam para ela que ela está perdendo tempo, né, estudando o livro do céu, fazendo vídeos, né, todo o tempo livre que ela tem, quando ela não está trabalhando, cuidando de pessoas, né, no trabalho dela, ela está dedicada, né, a conhecer mais a Deus, né, e a divulgar esses conhecimentos a respeito da vontade divina, né?
E as pessoas falam para ela, vai curtir a vida, né? Vai arrumar um namorado. E, e ela, né, passa o dia escutando o trabalho dela, né? O dia todo com Jesus, o tempo todo, né? E isso para nós é uma coisa tão comum, é tão feito com tanto amor, né, tão natural já para nós fazer isso, que, que a gente até esquece, né? Que tem pessoas que vivem só pensando em si mesmas, né? Fazendo projetos, né, sem Deus, fazendo planos sem Deus, né? E a gente não faz plano nenhum, a gente só espera em Deus tudo acontecer conforme a vontade dele. E que Deus, ele é a porta, né, desse conhecimento, é o amor, né? É o amor que vai fazer ampliar esse conhecimento, que faz dilatar a alma para caber mais, né? É o amor, é conhecer a Deus e pôr em prática, né? É isso que é importante para viver na divina vontade. Quando a Keila estava falando, né, de quando a gente está estudando, a gente está focado na nossa evolução pessoal, que é uma coisa natural, né? Que é o que Deus quer, né? Que a gente cresça no conhecimento dele para amar mais a ele, né? Mas assim, é como um interesse próprio isso, né? Não é um interesse, o interesse dele, como disse a Aline, é sempre universal, né? Nunca é interesse para mim, né? O que ele quis da Luísa, o que ele quer de mim, o que ele quer de todos é igual, né? É a mesma coisa. Então, quando a gente está meditando, a gente tem que estar pensando de forma universal, de entender, quando a gente está entendendo, a gente está produzindo um orvalho benéfico que vai atingir a todos universalmente, né? Então, é preciso ter essa compreensão no momento que a gente está lendo, tendo esse pensamento, né? Que é para todos, não é para mim. Então, a Aline disse que ela vê tudo universalmente, né? O que Deus espera numa circunstância dessa, né? De qualquer pessoa, né? Por exemplo, qualquer pessoa casada, porque ela é casada, né? E então acontece uma situação, né? E referente a dinheiro, por exemplo, para qualquer pessoa, né? O que qualquer pessoa ela pensa universalmente. Ela não fica pensando, se eu fizer desse jeito, então amanhã eu vou ter um fruto assim, aí meu marido ele vai lá comprar uma coisa, eu vou ganhar aquilo. Não, né? Ela não se preocupa nada com ela, né? Ela fala que essa é a diferença que ela vê entre a nossa, quando nós estamos meditando e tudo quando ela está meditando. Porque ela não fala, mas ela tá com esse pensamento, né? No momento que ela está fazendo a meditação dela, que ela dá exemplos da vida dela, né? Ela sabe que é aquele fruto daquilo que ela está vendo acontecer, né? É um fruto que vai ser para todos que estiverem naquela mesma situação que ela estava passando, porque, né, é tudo universal. Por exemplo, quando ela deu o exemplo da mãe dela, né, com relação a ela, então, de uma forma universal, é o que Deus queria da filha diante de uma mãe numa situação dessa, né, que elas estavam vivendo. Então muda tudo, né? Ela não está pensando só na situação dela com a mãe dela, resolver essa situação, mas produzir um orvalho benéfico que vai atingir a todos, né, que estão passando por aquela mesma situação de mãe e filha com aquele mesmo problema. E aí a Aline falou, né, que isso pode ser uma informação nova, né, que a pessoa está recebendo agora que até então ela não sabia, né? Não é o caso, acredito, das pessoas, da maioria que estava ali no grupo, né? Isso já foi falado muitas vezes, né? Está no livro do céu, mas a gente não fica
constantemente lembrando. Eu, pelo menos, né, não estava mais com esse pensamento, mas é bom a gente estar sempre com esse pensamento, porque a gente sabe, né, que é universal, mas parece que quando a gente está com essa consciência, no momento em que a gente está meditando, refletindo sobre alguma situação que se apresenta diante de nós, né, é bom porque é, faz com que ah, algo é, seja diferente ali, né, no pensamento, né, enquanto a gente está meditando ou está refletindo sobre a situação, a gente já vai pensar de uma forma mais abrangente, né, e não só naquela situação que está se apresentando ali, né, diante de mim, né, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter sempre essa consciência, né, desses atos universais, né, e a gente, quando a gente faz a nossa vontade, quando a gente faz a vontade de Deus, assim, quando a gente vive a vontade de Deus na situação que se apresenta, então a gente não está fazendo alguma coisa assim na nossa vida, vivendo a nossa vontade assim para Deus, mas a gente está fazendo com que o orvalho benéfico seja produzido, né? Seja produzido para alcançar, né, um maior número de pessoas, né, que estiverem com o coração aberto, né, para receber uma luz, né, sobre o conhecimento de Deus e olhar para eles e se voltar para Ele, uma conversão, um arrependimento de um pecado, né, um perdão para alguém, perdoar ou pedir perdão, tantas situações, né, que são situações assim que afastam as pessoas de Deus, né? E que, de repente, o orvalho benéfico vai atingir essa pessoa, ela vai, naquele momento, né, compreender e mudar a vida dela, né? Porque a vontade de Deus, que é a nossa vontade também, é a salvação das almas, né? Não é que todas vivam na divina vontade, mas que todas sejam salvas, né? Ele quer os filhos dele com ele, né, por toda a eternidade, não importa se elas vão ter que passar pela purificação do purgatório ou vão passar pela purificação aqui na terra, como filhos da divina vontade, o que ele quer é todos no céu, né? Esse era o objetivo dele, né, quando ele nos criou, né, de sermos dele, ele ser nosso. Então, não são todos que vão voltar para essa ordem, nós sabemos, mas nós esperamos em Deus, nós temos fé de que muitas serão salvas através, né, dos frutos que são produzidos por quem vive na divina vontade. Então isso é maravilhoso, né, ter esse conhecimento e estar colaborando para que isso aconteça, né, ser um instrumento de Deus para a realização desse plano dele. Amém, Fiat.